esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que haverá avanço, paz, alegria, prosperidade, boas notícias e que essa semana será uma semana incrível, porque a presença do Senhor está conosco. Meu Deus, nós declaramos toda a nossa dependência de Ti. Sim, Jesus, invocamos Teu nome nesse começo de semana e pedimos que o Senhor nos guarde a nós e a todos da nossa casa. Nos dê sabedoria, nos livra do mal, nos livra do laço do passarinheiro, fortaleça a nossa saúde, fortaleça a nossa mente, fortaleça nosso coração e nos conduza, Pai, a todos os projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos não a nossa vontade, mas a vontade perfeita de Deus. E que nada venha nos parar. Nos ajude, Senhor, a estarmos fortalecidos. Nos ajude a estarmos cheios da presença de Deus para podermos avançar e romper. Meu Deus, nós oramos declarando que nenhum medo, nenhuma crença limitante, nenhuma barreira espiritual tem poder para nos parar. Estamos em avanço, estamos em crescimento, nós e todos da nossa casa. A prosperidade habita ricamente na nossa vida. A provisão do Senhor está conectada a nós. Não faltará coisa alguma. E certamente iremos vencer e conquistar para a glória de Deus. Oramos também para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. E apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa carta para Deus. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito e apresentamos a nossa carta. Apresentamos nosso propósito diante de Ti e pedimos uma intervenção, pedimos um milagre, pedimos que a Tua mão de poder seja sobre nós. Oramos, Espírito Santo de Deus, apresentando cada carta que foi feita para Deus. Cada clamor, cada lágrima, cada escrita, cada oração específica, nós apresentamos diante de Ti e pedimos, Pai, coloca a Tua mão e traga respostas ao Teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Glórias ao Teu nome, Espírito Santo. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. E estamos felizes porque certamente o Senhor já está operando. E se você ainda não fez a sua carta para Deus, pegue uma folha em branco e faça, ou vá direto no meu site e baixe um modelo de carta para você fazer a sua oração específica e apresentar a Deus aqui junto conosco às 6 da manhã e às 18 horas. É um ato profético, é um ato de fé e eu convido você a estar junto conosco. O Senhor nos ensinou a orar sem cessar. Jesus foi alguém que, enquanto esteve aqui nessa terra, nos ensinou o hábito de orar diariamente, de estar na presença do Pai, se fortalecendo. Nós buscamos uma performance melhor, buscamos conhecimento, temos mentores, temos tantas coisas para nos ajudar na vida e não reconhecemos a oração como um dos principais meios de sustento que precisamos. Por isso, meu conselho para você é: tenha uma vida forte de oração. Amém? Eu quero começar dando um testemunho maravilhoso para começar a semana e você glorificar a Deus. Olha o testemunho que eu recebi da Sônia. Eu quero testemunhar a minha cura de um câncer no intestino. Há 3 meses, durante a oração da manhã, o Senhor orou por cura de câncer e eu tomei posse. E para a honra e glória de Jesus Cristo eu fui curada. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Sou grata, pois já o acompanho há 1 ano nas orações das 6 e das 18 horas. Glória a Deus, câncer no intestino, Jesus Cristo cura.
Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu nunca pedi, nunca. Eu estou já há quase 8 anos aqui. Eu nunca pedi para você colocar a sua fé em mim. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém. Por isso que nós colocamos a nossa fé nele. É Ele que cura, é Ele que opera milagres, é Ele que transforma. Nossa fé está em Jesus. Amém? Declare aí nos comentários: minha fé está em Jesus Cristo. Minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Eu tenho um importante anúncio para dar, mas eu vou deixar para dar no final aqui dessa live, certo? E quero pedir para você que está entrando agora aí, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com os seus amigos, com a sua família, em grupos que você está, faça isso. Mande agora essa oração para o máximo de pessoas que você puder e desejar que Deus te abençoe. Amém? Poderosamente. Eu quero falar hoje sobre ouvir em seu espírito. Nós temos ouvidos naturais, graças a Deus, mas temos também ouvidos espirituais. Exatamente, você ouve no seu espírito. Você ouve no seu espírito. E por estarmos tão distraídos com as coisas aqui dessa terra, acabamos deixando de ouvir a Deus. E tudo que ouvimos é as nossas próprias palavras. É por isso que você vê pessoas hoje tão perdidas. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, tem gente dentro da igreja perdida também. Tem gente dentro da igreja. Às vezes estão brigando uns com os outros. Por quê? Porque não estão ouvindo no Espírito. Nós precisamos, independente da fé, independente da religião, independente do que você acredita, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Peça para ouvir a Deus e você vai ouvir. Eu creio nisso, eu creio em Cristo, eu creio na palavra de Cristo. Eu creio que eu tenho que aprender a ouvir a Deus de todo o meu coração. E a perda dessa maravilhosa graça que nós temos de ouvir a Deus nos faz viver uma vida de ciclos negativos, de estações de seca, de dificuldade, porque é a voz de Deus que vai liberar o novo sobre você. É a voz de Deus que vai ativar sua vida no propósito. É a voz de Deus que vai conduzir você aos melhores negócios aqui dessa terra. É a voz de Deus que vai lhe ajudar a resolver o que até agora você não conseguiu resolver. Deus fala conosco em nosso espírito, constantemente. E quanto mais próximos estivermos de Deus, mais clareza nós vamos ter dessa voz, nos mostrando um caminho, nos dando paz em nossas decisões, nos ajudando, inclusive, quanto a não cair em ciladas e armadilhas. Muitas vezes Ele fala coisas que contradizem até o que vemos com nossos olhos. Você vê uma situação caótica e lá dentro do seu espírito você está ouvindo Deus dizer para você: não se preocupe, eu estou aqui e você vai vencer. Então você está olhando para uma coisa feia, você está olhando, sabe, para algo que provavelmente vai respingar em você, mas dentro do seu espírito você está recebendo uma informação do céu. E a informação do céu está dizendo para você: ei, minha presença está te cobrindo totalmente, a ti, a tua casa, aos teus projetos, a tua empresa, aos teus sonhos, tudo está guardado por mim. E é essa voz que nós não escutamos. Olhamos para o caos e acreditamos mais no que vemos do que naquilo que não vemos. Deus te chama
e me chamou antes mesmo de nos tornarmos. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 17, verso 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Abraão não era pai, mas o Senhor já o via como pai. Ele não tinha filho com Sara. Sara não podia ter filhos. Mas então o Senhor vem a Abraão e diz: pai de multidões você vai se chamar agora. Mas Senhor, eu não tenho uma viva alma que seja meu filho. Mas o Senhor já ouvia. Deus olhava para Abraão e já via filhos e filhas, já havia multidões, já havia povos. Deus via tudo isso quando olhava para Abraão. E por quê? Porque Deus, Ele vê o que nós não estamos enxergando. É por isso que aquilo que você ouve é muito maior do que aquilo que você está vendo. Se Abraão contasse o que ele ouviu da parte de Deus para os seus amigos, eles iam rir na cara de Abraão. Abraão, você não tem nenhum filho. E você está dizendo aí que esse teu Deus está dizendo que você vai ser pai de uma multidão. Não, eu ouvi Deus e Deus disse assim para mim: olha para o céu e vê as estrelas do céu, se as pode contar, assim será a tua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Entenda, se você crer mais no que você ouve do que o que você está vendo, você realiza os teus sonhos. Nós precisamos ouvir mais do que o que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo pode mudar. O caos familiar pode mudar. A confusão na empresa pode mudar. A dívida pode mudar. A situação favorável pode mudar. As coisas boas podem mudar. Mas o que não muda é o que você ouve da parte de Deus, no seu espírito e na sua santa e poderosa palavra. É por isso que nós temos que nos apegar ao que ouvimos. A Bíblia diz em Romanos 10:17, de certo que a fé é por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, é gerado em você uma fé sobrenatural, e a fé, diferente da confiança, a fé, ela faz você alcançar. A confiança, ela pode lhe dar energia para alcançar, ela pode lhe dar ânimo para alcançar, ela pode colocar você em marcha, mas somente a fé lhe dá o poder para alcançar. Porque a fé, ela não é simplesmente uma confiança. A fé lhe faz caminhar em algo chamado sobrenatural de Deus. Você precisa andar pela fé e não pelo que vê. O Senhor chegou a Gideão, que estava malhando trigo no lagar, como um covarde, como alguém cheio de medos, como alguém que estava fugindo. Talvez alguém olhasse para ele e pensasse que ele era um fracote, um medroso. E o Senhor diz assim: varão valoroso. Varão valoroso não é o que ele era, mas o que ele iria se tornar. Guarde essa palavra no seu espírito. Não é o que você é nesse momento, é o que você está ouvindo de Deus, que vai mudar a tua realidade. Então, eu não estou vendo saída, mas Deus está falando comigo. Aleluia! E Ele está falando comigo que vai me dar saída. Ele está falando comigo que apesar das críticas, que apesar das injustiças,
que apesar do dia mal, que apesar das coisas darem errado, que apesar de eu não ter conseguido o que eu queria conseguir, Ele está dizendo dentro de mim que eu vou ser ainda uma pessoa muito próspera, Ele está dizendo dentro de mim que eu vou vencer, Ele está dizendo dentro de mim que eu vou crescer e viver o projeto dele para a minha vida. Sabe, eu vim de uma situação extremamente difícil e limitante. Graças a Deus nunca cheguei a passar fome, mas tive muitas limitações na minha vida. Minha esposa, no primeiro ano de casado, foi ela que pagou as contas da casa. Eu morava numa casa de madeira, no fundo de um pátio, aonde tínhamos que cruzar nessa casa até ir à casa de madeira. Essa casa de madeira cruzava um dedo pelas frestas. E a minha esposa, por um ano, foi ela que manteve a casa. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não tinha salário adequado que eu recebia para poder pagar as contas de casa. Mas um dia, Deus me deu um sonho. Não sei se foi um sonho ou foi uma visão de Deus que eu tive. Mas eu vi no meu sonho que eu estava próspero, que eu tinha 2 filhos e que a minha esposa estava muito feliz. E eu chegava numa casa muito bonita. Só que toda essa visão era muito distante do que verdadeiramente eu estava vivendo naquele momento. Muito distante, muito distante. Eu andava de a pé para um lado e para o outro, morando numa cidade pequena. Eu não conseguia ver no horizonte que as coisas poderiam melhorar. Mas o Espírito Santo sempre estava falando comigo que apesar das dificuldades, que apesar dos problemas, Deus iria fazer algo grande na minha vida. Passou alguns anos e um homem queria entrar dentro da igreja para, de alguma maneira, agredir a mulher. E me chamaram, eu estava na frente e me perguntaram o que a gente faz. Eu disse, não deixa ele entrar e chama a polícia. Ele queria entrar dentro da igreja, era uma briga de casal. E daí os porteiros não deixaram ele entrar. E ele entrou de cavalo, você acredita? Ele entrou de cavalo, ele quis entrar de cavalo dentro da igreja. E ele só conseguiu entrar no hall de entrada, mas daí chegou a polícia e a polícia prendeu ele. Isso tudo aconteceu. Quando passou esse episódio, eu coloquei a mão na cabeça, eu disse, meu Deus, aonde foi que eu fui me meter? Como é que eu vou viver coisas maiores se isso acontece comigo? Não era a minha realidade, era tudo muito difícil. E eu pensando, puxa, a coisa não está indo muito bem, mas eu decidi ouvir a Deus. Eu decidi ouvir a voz do Espírito dentro de mim. E essa voz sempre dizia que Deus tinha planos maiores para a minha vida. Os anos se passaram. Deus me abençoou de formas que eu nunca imaginei. Eu pensei que Ele ia me prosperar sendo um bom pastor da igreja, mas não. Ele me prosperou de outras formas. E tudo isso me leva a crer que a voz de Deus ela é transformadora. Que quando você ouve a voz de Deus, você sai de qualquer crise, você sai de qualquer circunstância, você sai de qualquer lugar de limitação. Você sai dos lugares mais difíceis aqui dessa terra, dos ambientes mais inóspitos que possa existir. Creia. Creia! Creia na voz de Deus. E ela pode arrancar você de qualquer lugar de prisão, de qualquer lugar de miséria aqui nessa terra. Ouça o Espírito. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos firmes em nosso propósito aqui, em nome de Jesus.
primeiro recado que eu tenho para dar para você é que hoje às 9h45 da manhã eu entrarei ao vivo dentro da academia aqui no Global. Eu estou dentro de um módulo que eu estou ministrando e depois eu vou dar direções especiais, certo? Para quem é aluno da academia aqui no Global. Hoje estarei ao vivo, amanhã estarei ao vivo na academia e na quarta-feira eu terei a mesa de conselhos dentro da academia aqui no Global. Você não pode ficar de fora. E eu convido você a estar conosco. Se você quer ser aluno da academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Ou você pode ir direto no meu site e fazer parte da academia aqui no Global, que é um lugar onde nós vamos andar mais próximos no profético. Amém? E o meu segundo anúncio é que domingo agora nós vamos ter Santa Ceia. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville às 9 da manhã. E você não pode ficar de fora. Tem culto às 9 e às 18, mas eu estarei no das 9. E um recado importante que eu quero dar para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que eu amo tanto. Preste atenção, você que é do Rio Grande do Sul. Eu terei um tour profético no Rio Grande do Sul na semana que vem. Exatamente. Vai ser na na sexta, no sábado e no domingo, certo? Eu estarei em 3 cidades do Rio Grande do Sul. Estarei em Novo Hamburgo, estarei em Caxias e estarei em Farroupilha, certo? Então estarei nesses 3 lugares no meu tour profético do Sul. Vai ser algo incrível, vai ser algo maravilhoso. Vai ser semana que vem, não é essa semana, tá? Na semana que vem. Essa semana eu vou estar na ceia aqui em São Paulo. Mas as vagas são limitadas, são poucas vagas e é gratuito também. Mas para você poder participar, você que é do Rio Grande do Sul, entre em contato com o pessoal que está fazendo a minha agenda nesse Tour Profético Sul, ok? E você pode ir lá no meu site consultar os endereços, os telefones para você entrar em contato com o pessoal. Tá tudo lá no meu site. Vai ser algo incrível, certo? Eu tenho certeza, vai ser um tour, vão ser 3 dias. Vou transmitir ao vivo aqui, mas vou estar bem pertinho desse povo aí, desses 3 lugares: Novo Hamburgo, Farroupilha e Caxias do Sul. Vai ser algo maravilhoso, em nome de Jesus. Informações lá no meu site, na minha agenda, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e você que ainda não adquiriu nossos livros, vá até o meu site www.vinicius7.com.br, adquira nossos devocionais e mude o começo dos seus dias. Como assim mudar? Quando você começa o dia na presença de Deus, todo o seu dia é diferente. Então adquira nossos livros, você pode ir direto no meu site, o link está aqui na descrição também, e adquirir nossos livros e que Deus te abençoe poderosamente. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e que Deus te abençoe. Amém? E se você puder compartilhar agora com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Manda aí, gente. Tá? Deus vai te abençoar com certeza. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão
e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí. O Senhor me disse assim: diga para Neide que eu estou afastando do caminho dela aquilo que estava lutando contra ela. O Senhor me mostrou uma limpa, Neide, que está acontecendo aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem também um homem que é bombeiro, ou a esposa de um bombeiro que está aí me ouvindo, que Deus está visitando vocês agora. E o Senhor me disse de uma dificuldade que vocês têm de ter filho. Deus está intervindo agora na tua situação. Receba, no nome de Jesus, o milagre de Deus. Eu também quero falar com uma mulher chamada Eli. Não é Ellen, é Eli. É um nome diferente. Deus está te visitando agora. Deus está visitando a tua casa. E está tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher. Está muito próximo de você ter uma grande colheita. Eli, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Dubus. Sobrenome diferente. Deus te visita agora. Eu vi céus de favor sobre a tua vida e a justiça de Deus no teu caminho. Em o nome de Jesus Cristo, receba essa palavra como palavra profética sobre a tua vida. E também liberar uma palavra para a Paula. Paula, o Senhor visita a ti e a tua casa. Você é de uma família tradicional, Paula, mas uma família que sempre empreendeu. Deus está te destravando para você empreender também. Ele te deu uma visão de coisas maiores. O Senhor vai te honrar, Paulo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora apresentar diante de Deus as cartas. Amém? Levanta a tua carta aí para Deus, em nome de Jesus. E eu peço mais uma vez a gentileza. Quando nós estamos sendo abençoados, nós temos que abençoar. Então compartilhe depois essa oração. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor intervenha com poder, com milagres. Eu apresento esta carta, representando todas as cartas, Pai, que estão agora sendo levantadas. Toda pessoa que está orando, está apresentando diante de Ti a sua carta. Que o Senhor opere o milagre, que o Senhor libere a bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu oro no nome de Jesus Cristo, para que haja uma liberação, para que haja milagres, para que haja uma intervenção agora na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Senhor. Toque-a com teu favor, Espírito Santo de Deus. Quebra as barreiras, as dificuldades, os laços. Toda pessoa que está amarrada espiritualmente, eu quero declarar por terra todo o mal e também quero profetizar sobre cada carta. Elas viverão a promessa de Deus. No nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que todos eles são valentes, que todos eles conquistarão as promessas, os sonhos de Deus, que nenhum mal permanecerá de pé e que nenhuma doença vai persistir. Nós declaramos saúde por meio de Jesus Cristo, liberamos uma palavra, saúde total e completa. Jesus cura. E nós colocamos a nossa fé em Jesus e dizemos a toda enfermidade, a toda dor, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, opera milagres agora. Tira a vergonha do caminho dela. Tira a opressão do caminho dela. Tira, Senhor, aquilo que está lutando contra ela, que não prevaleça, que não vá à frente, mas que essa pessoa tenha vitória, que o milagre de Deus toque na vida dela e que caia por terra todo o mal, todo o laço de Satanás, todo o laço de Satanás caia por terra. Senhor, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que o Senhor abra as grandes portas, para que o Senhor intervenha, para que o laço de Satanás seja cortado, para que nenhuma obra das trevas prevaleça na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e que haja cura, que haja libertação, que o Senhor abra caminhos na vida dela e que ela possa viver o extraordinário do Senhor. Eu abençoo essa família para que seja cada vez mais unida,
para que o Senhor seque eles as tuas bênçãos e que nada impeça eles de avançarem. Declaramos uma semana próspera, uma semana abundante, uma semana de respostas de Deus, de intervenção e de livramentos. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. 9 da manhã vou estar ao vivo aqui e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe e que Deus te